Olá pessoal, então agora dando continuidade, falar de bovinocultura de corte, né? Já falando de bovinocultura de leite. E aí, quando a bovinocultura de corte é aquela criação destinada a produzir carne e seus derivados, tá? Isso é a parte daquela. A gente viu que é pecuária, gado de leite para produção de leite e seus derivados. Aqui, pecuária de corte, produção de carne e seus derivados também, seus embutidos, enfim. Eu gosto dessa imagem, mostra o tanto de produtos que podem ser produzido a partir da carne bovina, né? Como a gente tem aqui, até aqui o leite, tá? E a sua carne, que é o principal objetivo dessa aula e tudo, mas tem seus derivados e o tanto que se aproveita. Então, a produção de bovinos, seja para corte, para leite, e essa infinidade de utilidades, ela é muito importante que a gente tenha essa noção que é um produto, né? É um animal que a gente está criando, que ele tem uma diversidade de aproveitamento. Não é à toa que nós hoje, no Brasil, somos o maior rebanho comercial e também o maior rebanho mundial de bovinos, tá? Já até ultrapassou a Índia, que antes, até esses anos atrás, era ainda o maior contingente devido a questões religiosas de não abate em uma parte da Índia. Mas a gente agora até tem também o maior rebanho bovino, tá certo? E isso é muito bom para a gente. Então a gente vê que a gente tem uma grande produção, a gente alimenta uma grande parte do mundo com carne, com subproduto, com leite, tá? E aí, meu filho? É porque nitrogênio também pode sair do esterco. Aqui e tal, enfim. E aí, ó, você vê infinidade de coisas que podem ser produzidas a partir dos bovinos, né? Mas vamos voltar agora ao corte. Os sistemas de produção que a gente observa aqui tem o sistema extensivo, né? O sistema semi-intensivo e o sistema intensivo, tá? O que vai acontecer para diferenciar esses tipos de sistema? As condições regionais em cada local do país e também a disponibilidade, possibilidade ou finalidade que aquele produtor ele vai ter para a sua produção. Tem produtores pequenos que só vão conseguir trabalhar extensivamente, tá? Bem como também tem produtores grandes com propriedades enormes e também só trabalham de forma extensiva, sem cuidados maiores, né, que a gente vai ver nos outros tipos de sistema. Tem produtores que conseguem produzir a pasto, mas levar o animal para o coxo, forma semi-intensiva. E tem aqueles que já vão trabalhar com uma rotatividade maior, com um investimento maior em instalações e alimentação e tudo, que é a parte da terminação ou confinamento, tá? Que aí é o sistema intensivo. Então, no sistema extensivo é aquele que a gente vê em maior quantidade, né? Usa-se grande quantidade de terra, porém tem poucos recursos de instalação. O que a gente mais vê na nossa Rondônia são produtores de forma extensiva, tá? E tem pouca mão de obra e pouco investimento. A gente observa que é um sistema muito barato de ser produzido, mas isso reflete também na sua produtividade, né? A gente vê que, dependendo desse manejo, o animal demora a ser abatido, terminado, chegar a confinamento com 3, 4, 5 anos, chegar em peso de abate e tudo. Então, se coloca às vezes na ponta do lápis, a conta ela não sai tão boa, favorável para o produtor. Mas como ele tem pouco investimento, como ele tem pouco gasto, às vezes ainda sai lucrando, tá? Então, um sistema que ele é praticamente todo de forma extrativista. Tem os animais lá. O que faz? O animal reproduz, cresce, engorda, fêmea vai para a matriz, macho vai para abate ou vende excedente e continua aquele ciclo e vai juntando sem ter controle reprodutivo, sem ter muito manejo nem nada. Às vezes só pega animal 2 vezes por ano para fazer alguma vacinação, determinação contra animal ou para você mandar esses animais para vender, para frigorífico. E o que acontece, gente? A maioria desses animais aqui são o quê? Animais azeboados, ou zegus mesmo, Nelore, animais mais ariscos, que quanto menos você manejar, mais ariscos eles vão ficar, mais difícil você vai ter. E aí acontece o que? Acontece de animais se machucarem nesses manejos, machucar as pessoas, tá? Animais ficarem muito estressados e até ter problemas de queda de rentabilidade, de produtividade devido a esse estresse excessivo, tá? Então, o sistema semi-intensivo é como a gente falou, cria uma parte na pastagem, mas também eu tenho uma condição de suplementar em coxo, tá? Às vezes, em algumas fases da criação, como a gente vai ver na recria ali,
tá? Até uma parte da cria também eu posso levar em coxo, e seria uma parte de semi-intensivo, ou também chamado de semi-extensivo, tanto faz. Quando eu coloco, além da pastagem, eu dou uma suplementação alimentar. Mas qual que é o objetivo dessa suplementação? Um maior ganho, uma maior produtividade. Então eu saí daquela parte totalmente extensiva, mas também aliei o quê? A parte extensiva da pastagem, mas a parte de suplementação da parte do sistema intensivo, tá certo? O sistema intensivo é aquele que a gente chama mais um confinado, confinamento propriamente dito, que aqui é mais para a parte de terminação, a parte pré-abate dos animais, que eles vão passar ali por um período pequeno de tempo, mas que eles vão ter um ganho de peso maior, mas principalmente acabamento em acúmulo de gordura. Porque muitas das vezes esses animais aqui, o que vai acontecer com esses animais? Eles vão estar na fase de recria, depois de desmama, até chegar em peso para ir para a terminação, eles crescem em tamanho, cresce musculatura, mas não acumula tanta gordura, tá? E animais que estão soltos em pasto, dependendo do sistema. Mas quando você confina, diminui a mobilidade dos animais, aumenta a concentração de energia e proteína nessa dieta, ele acumula mais gordura, ele termina aquela carcaça, e a gordura é importante para quê? Dar sabor na carne, para entremear marmoreio de carne, né? Para melhorar essa conformação. O mercado pede uma carne desse tipo, né? Cresce em musculatura, em carne, mas também tem-se uma boa proporção de carne gordurosa. O rendimento de carcaça satisfatório, que hoje a gente pensa em média 50, 53, 55% satisfatório, beleza? Então as fases da produção, vai ver, primeira fase de cria, né? Fase de cria, gente, é aquela fase que a gente está vendo aqui, ó. Olha que coisa linda, essa vaca e sua cria, né? É você ter animais para criar, você produzir os animais, tá? Então a fase de cria, ela compreende desde a reprodução, nascimento até a desmama do bezerro, tá certo? Você tem aquelas suas matrizes, você pode ter também reprodutores ali, você vai trabalhar às vezes com estação de monta, dependendo do sistema que você tiver, tá? Mas você vai fazer a reprodução, você vai gestar, você não, né? A vaca vai gestar, você vai ter o período de parição, vai cuidar dessas crias até ela ir para, depois da desmama, ela ir para recria. Então tudo isso é a fase de... Então a cria dos bezerros, do nascimento até a desmama do bezerro, é a cria, tá certo? A gente falou ali, compreende a fase de cria toda, tem a parte de reprodução, mas agora eu estou falando só de cria de bezerro, depois que ele nasceu, tá? Em média no Brasil, quanto tempo é, gente? A gente já falou aqui. Exatamente, pode variar entre 7 e 8 meses, vai depender de quê? Genética dos animais, alimentação disponível dos animais, né? Vai depender de manejo, algumas coisas que podem influenciar nisso daí. Quando ele chega nesse peso ideal, já vai começar na recria, tá certo? Então, no Brasil, quando a gente fala de extensivamente, às vezes a média é essa, 7, 8 meses, tá certo? Mas eu posso ainda ter locais que começam a desmamar com até 6 meses, tá certo? Em gado de leite, lembra lá, que tem desmama até de 3 meses, 2 meses, desmama precoce, tá? Então é importante lembrar que o quê? O peso na desmama, ele vai influenciar muito no peso no abate. Lembra quando a gente estava criando novilha? O quanto era importante a bezerra e na parte de recria, da criação de novilhas, ela chegar bem, chegar com peso satisfatório, porque aqui também o bezerro tem que chegar bem na recria. Se chega um bezerro guacho, muito magro e tudo, ele vai demorar muito a ganhar peso nessa recria para ir para a terminação, vai gastar muito mais. Agora, se ele chega num peso bom, se ele chega num tamanho bom, numa condição boa, ele desenvolve muito melhor. Então, isso é influenciável, tá? O peso na desmama no peso no abate, tá certo? Na desmama, ele deve pesar de 25% a 50% do peso ao abate, quase a metade, tá? Então, já tem que desmamar bezerro pesado, tá certo? O que a gente pode observar também? O que vai influenciar nisso? Genética, nutrição, manejo sanitário, que aí na fase de bezerro, isso é o desafio mais difícil, principalmente em criações extensivas. Bezerros ficam muito soltos, às vezes não tem o controle. Se você não cuidar direito da sanidade desses bezerros, eles não vão desenvolver corretamente. Imagina um bezerro com dor umbilical, um bezerro com diarreia,
ele come, não absorve nada, ele sente dor, ele tem esse imunológico baixo, ele gasta energia demais, ele perde peso. Então, o desafio sanitário, gente, que a gente tem na criação de bezerros, seja de corte, de leite, ele é grande. Falando agora especificamente de corte, a gente tem que pensar as principais doenças que acometem esses bezerros. Temos aqui diarreias, seja para corte ou para leite. Diarreias é a principal doença que acomete bezerros. E a diarreia mata bezerro? Mas aí não é a diarreia propriamente dita. Não, mas também não é esse a desidratação que a diarreia causa é que mata o indivíduo. Porque imagina, o bezerro é um bebê. Bebezinho é água. 80% do corpo é água. O bezerro também. 70, 80% do corpinho dele é água. Quando ele está com diarreia, a evacuação é frequente. A evacuação é líquida. Sai fezes, sai micro-organismo, sai muita água. Ele perde muita água. Então, numa defecação normal, por exemplo, ele ia perder 100 ml de água. Na diarreia ele perde 2 litros. Numa. Quanto ele não evacua, dependendo da diarreia que ele tiver. Ele perde muito e pode morrer da desidratação. Tá? Então a diarreia é a primeiras doenças, né? Porque tem várias diarreias, virais, bacterianas, protozoárias, tá? Nutricional pode ter? Pode, mas é a última, é muito difícil. Bezerro tá com diarreia porque mamou muito leite. Gente, muito difícil. Principalmente bezerro de corte. Você deixa ele preso uns 2, 3 dias, como a gente também. A gente não tá acostumado a comer 10 fatias de pizza, 15, 20. Quando come no rodízio, vai dar um piriri mesmo. Normal, né? Mas se ele ali é natural para ele, a vaca produz para ele vai mamar até saciar. E ele vai acostumando com aquilo ali. O bezerro que está criado com a vaca direto. E o gato também, professor, ele tem tanto bezerro, ele já acostumou com aquela quantidade, e a vaca também, ela por natureza dela, instinto, ela só produz o que o bezerro necessita, né? O que a gente não, essa vaca de corte, mais ou menos, é isso mesmo, isso. O que acontece muito, às vezes, dessa diarreia alimentar que eu vejo, às vezes acontece, por exemplo, muito comum gado de leite, que você trabalha com bezerro no pé. Você desbota a vaca, deixa ali. Tem eu gosto de deixar um dedo, um pouquinho em cada dedo para o bezerro, e às vezes num dia uma doença, um negócio fica 2, 3 dias sem você ir lá e esgotar a vaca e o fica direto no pé. Cara, é 99,9% que vai estar comendo. Mas aí já não é uma coisa de doença. Né? Não, e aí você falou, não é doença, é uma coisa transitória, foi por uma quantidade a mais, mas isso passa. Ele não está regulado para aquela quantidade. O exemplo que eu dei da pizza ali. Se você não está acostumado, aquilo ali vai ser uma sobrecarga para você, vai dar uma disfunção, né? Então, é isso mesmo. Mas não é grave como uma diarreia infecciosa parasitária, né? A zonfalopatia, vem de umbigo, patia vem de doenças do umbigo. Então, se não cura o umbigo corretamente, pessoal, na criação extensiva, o bezerro está lá solto, às vezes o cara vê já está com a bicheira desse tamanho, pousa a mosca naquele umbigo verdinho, né, que o pessoal diz, que não é verde, vermelho de sangue, mas verde porque não está curado. Ela pousa a Cochloemia omnivorax, a mosca da bicheira, ela com 12 horas já tem larva ali, 24 horas, aquele trem vai comendo por dentro. E ali a infecção, tá? Essa infecção ascendente de uma infecção umbilical pode ir para pulmão, causa pneumonia, causa hepatite, causa doenças articulares, a poliartrite, conhecida como caruara, mata o bezerro. Se não mata, às vezes aleja. Se não aleja, às vezes ele fica guachão, porque é uma infecção umbilical. E você fala pro cara, rapaz, mas eu curei, você curou, tô vendo que você curou. E um umbigo desse tamanho e as articulações do bicho desse tamanho. Então, esse é um problema grave também, as zonfalopatias, tá? Pneumonias, aí no gado de corte tem, mas é em menos quantidade do que gado de leite. Pode ocorrer em períodos mais chuvosos, animais até um pouco mais confinados, dependendo do tipo de sistema de manejo, mas dá muito mais em gado de leite do que em gado de corte. Mas dá também, é um problema sério para bezerro, pneumonia. Difícil de tratar essa parte de pneumonia. Porque pneumonia, você imagina, o oxigênio é um nutriente, precisa para manter o corpo
funcionando. O animal com uma inflamação aqui, ele não respira direito, ele vai definhando. Se você não cuidar, morre ligeiro. Tá? Complexo TPB é o que? Tristeza parasitária bovina. Então, são as enfermidades causadas pelos carrapatos, tá? Que é o que? Anaplasmose, babesiose. Como às vezes eu não consigo diagnosticar, porque são muito semelhantes e quem causa são agentes distintos, mas os sintomas são muito semelhantes, eu chamo de complexo TPB. A tristeza, tristezinha, mal triste, mal da ponta, tá? Pendura, a vaca fica quando tá assim, ó, pendurada de triste, tá? Quando você termina o namoro, você fica parecendo que tá com TPB, fica pendurado lá, velho, né? Então, isso também mata bezerro quando ele não é acostumado, quando ele não tem o contato. Então, às vezes, locais que separam bezerros de mãe imediatamente, antes da desmama, né, na verdade, o bezerro não tem imunidade contra aqueles agentes, porque não passa transplacentária. Eita, meu Deus do céu. Não passa ali transplacentária, né? Vai ter a imunidade do colostro. Se ele não tem uma boa colostragem, se ele não tem um contato com a mãe, às vezes não tem contato com o carrapato, às vezes um carrapatinho pode causar doença e matar ele. Agora o bezerro que está junto com a mãe direto, está lá no pasto, ingerindo colostro e tudo, ele está ficando forte. Mesmo se ele tem contato com os carrapatos, ele está ingerindo colostro, já está vindo a imunidade da mãe, e ele também está desenvolvendo a imunidade dele. Agora você traz um bezerrão, pagou R$1 milhão num bezerro lá de... Outro falar de um lugar que não tem. Lá do sul do Rio Grande do Sul. Tá? Uma área livre de carrapato. Aí quando você chega aqui, o que a gente tem aqui? Só carrapato. Passou um vento de carrapato, pegou ele, pô, adoece e é difícil. Dá para tratar? Dá. Dá para fazer esquemas profiláticos? Dá. Mas tem que ter um cuidado, é complicado. Então no Brasil tem as áreas endêmicas, né? Na verdade endêmicas seria para humano, exoóticas, que tem muito essa doença, que tem carrapato, mas acaba sendo comum, para a gente aqui é comum, e é difícil até um animal morrer disso. É difícil. Pelo tanto de animal que a gente tem, e tanto de carrapato que tem, difícil um animal morrer de tristeza, mas morre, tem também. Mas agora você vai no local que tem pouco carrapato, ou que não tem, quando pega um, meu amigo, não aguenta, não tem imunidade para aquilo ali. Beleza? TPB, tristeza parasitária bovina, tá? E importante lembrar, né, gente, ó, colostro, a vacina viva do ruminante. Eu costumo dizer que o colostro é o sangue branco do ruminante. Não tem como o ruminante desenvolver sem ingerir colostro. Ele não vai para frente, ele não sobrevive, tá? É muito difícil. Pode sobreviver, mas vai ser um bicho que vai sofrer muito. Cura do umbigo, correta, você já fecha aqui essa entrada, porta de entrada aqui, não vai ter problema nenhum. Sanidade do rebanho, o quê? Manter as vacinações, a determinação, instalação, tudo, o ambiente, tudo bem sanitizado, cuidar da nutrição, o manejo, evitar estresse, tudo isso mantém a saúde dos bichos, tá? Então, é um desafio sanitário porque os bichinhos são novinhos, milindrosinho é um bebezinho, e é muito desafio. Imagina, sol excessivo, chuva excessiva, lama, esterco, animal passando por cima. Quando vai manejar aquele monte de gado, que aí tem, né, vacas de cria, tudo um monte de vaca, um bezerro no pé, joga no curral e sai um pisando no outro. Isso pode matar o bezerro, tem que ter cuidado nesses manejos, tá? Predadores, tá? Vacas com peito irregular e o animal não consegue ingerir o leite direito. Então são vários desafios que a gente tem que estar muito atento. E isso é o futuro da criação. Se você não cuida dos seus bezerros, você não está cuidando do seu patrimônio, do seu futuro, do seu presente, você não está fazendo direito, tá? Então, é um desafio sanitário, mas com cuidados básicos, você mantém eles saudáveis. Professor, até quantos dias, ou qual o tempo máximo, quantas horas tem que fazer essa cura do umbigo depois que o bezerro nasce? Nasceu, é importante que você já faça a primeira cura com o iodo, né? Iodo a 5%, 10%, mas ali você deixa 1 a 2 minutos. A solução de iodo naquele coto umbilical, tá? Antigamente a gente até cortava, hoje em dia praticamente não corta mais, não tem necessidade. E você faz uma a duas vezes no primeiro dia,
Até 3 dias é bom fazer também de 1 a 2 vezes e até secar. Tem bezerros que com 3 dias já secou. Tem bezerros que vai até 5 dias. Então vai depender também desse desafio ambiental, muita chuva, muita coisa e tal, tá? A gente tá falando de bezerro de corte. Uma das práticas que é feita, e cura de umbigo, tá, gente, é com iodo ou soluções iodadas ou tem um outro agente que usa que agora eu esqueci o nome. Esqueci. Mas tem um outro que é do umbicura, ácido pícrico. Ácido pícrico, ou com iodo ou com ácido pícrico. Você vai colocar ali, tá? Já é comercial. Você pode fazer com esses agentes, porque eles são agentes cáusticos. É aquele umbicura? Isso. Ácido pícrico a 5%, se eu não me engano. Esses vão fazer o quê? Vão fazer a queima do umbigo, que é a cura propriamente dita. Mata a bicheira, não é cura de umbigo. Top line também não é cura de umbigo, é só para o quê? É um antiparasita. Hã? Mais ou menos um pouco, porque ele é um antiparasitário que ele vai agir sistemicamente e vai derrubar um pouco, mas também não é essas coisas tudo não. Você tem que tratar local. Como é que trata local? Antes da miíase é com esses agentes que vão causar a cura. Ficar seco. O que é para ficar seco. Tá? Mas depois que já instalou a miíase, você tem que limpar, você tem que tirar. Aí vem um mata-bicheira, vem um acidental, tá? Alguns outros vão expulsar aquelas larvas e vai cicatrizar aquilo ali, vai ajudar, tá? Mas mesmo assim, lembra que aí se tinha larva, tem algum processo infeccioso já instalando, faz um antibiótico profilático, tá? Dependendo do tipo de infecção. Se não tiver muito infeccionado, nem nada não faz. Porque antibiótico para bezerro também não é muito bom, acaba danificando o trato gastrointestinal. E anti-inflamatório por causa da dor que tem, né? Faz um anti-inflamatóriozinho. E aí pode fazer um antiparasitário de profilático, né? Uma ivermectina. Faz ali, agora lembra, ivermectina ou uma abamectina e tudo, tem que ter muito cuidado com dose, principalmente a abamectina e doramectina. Porque se der uma dose errada, intoxica e mata. Mata mesmo, tá? É isso mesmo. Então assim, você imagina, com quantos quilos nasce um bezerro de corte hoje? 30, 35, né? Quanto que é a dose do Ivomec, a ivermectina? 1 ml para 50 kg. Os caras vão aplicar 1 ml. Você já está dando uma dose super dosagem, tá? Agora, se o cara descuidar, bota 2 ml e tudo, pode matar, intoxicar, tá? Então tem que ter cuidado nessa dose aí. Se for abamectina e doramectina, pior ainda. Pior ainda, que aí, que é o Dectomax da vida e tudo, sabe? Avotan, esses aí. Lá no sítio a gente teve esse problema já com gato adulto, né? A gente comprou bezerro de desmama para fazer no vídeo de corte. E a gente chegou e foi descarregando, já fazendo tudo, já 140 formigas, né? Aí a gente fez, tipo assim, meu primo fez aquele negócio, eu fiz nas minhas tanto, eu vou fazer dessas tanto. Daí eu fiz de um jeito e ele fez do outro. Só que o gado dele estava mais pesado quando ele fez. Então ele fez a dosagem como se fosse gado pesado e as ovelhas eram pequenas. A gente perdeu 6. Nossa. Num de boa, 6. Depois morreu mais 4. Nossa. É doido. E aí por causa de quê? Uma regulagem de uma pistola. Então cuidado, tá? Remédio e veneno, qual que é a diferença? Dose. Né? Então, muito cuidado. Estação de monta, né? Como a imagem mostra aí, é a parte da reprodução, o acasalamento, a cruza dos animais. Que pode ser tanto convencionalmente, no sistema extensivo, a maioria delas é o quê? Por touro solto no pasto, na vacada, tá? Ou, que aí não é estação de monta, é aquela parte extensiva, que toda hora é hora, né? É ritmo de festa, tá lá os animais toda hora cruzando. Mas estação de monta é quando você pega um determinado tempo correto, você pega ali, é uma técnica de manejo que compreende, tá? Em emprenhar todas as fêmeas em reprodução de rebanho em um mesmo período, seja por biotécnicas reprodutivas, inseminação artificial de fixo,
ou um touro também. Eu posso fazer estação de monta com touro, mas o touro, a maioria das vezes, vai entrar o quê? Como repasse, tá? Quando eu faço estação de monta com biotécnicas reprodutivas, ele vai entrar para depois repassar as vacas que não emprenharam nas biotécnicas reprodutivas. Eu posso fazer a estação de monta também com touros, que eu só vou colocar esses touros junto com as vacas naquele determinado período de tempo. Só que eu tenho que lembrar a proporção de touros que eu vou ter que ter para aquela vacada, tá certo? Então, quais são as vantagens e objetivos da estação de monta, gente? Concentração de partos e manejo, tá? As vacas vai parir tudo num lugar só, você vai fazer tudo no manejo só. É bom que todo mundo já sabe que agora é a época dos bezerros, vamos todo mundo cuidar de bezerro, curar bezerro, atenção com os bezerros, tudo naquele local, direitinho e tudo. Vacinação vai ser na mesma época, vai vender tudo na mesma época, lote uniforme, né? Você mantém tudo, é bom. E você também consegue ver o que? Né? Além do lote homogêneo que você vai vender, aumenta a taxa de prenhez, porque está todo mundo trabalhando ali, ó, especificamente para a reprodução ser correta, uma nutrição correta dos animais. Isso aqui, a maioria das vezes, né, na época de quê? Época de cheia, época de fartura de alimento, que o score corporal tá bom, os animais estão saudáveis, os animais vão reproduzir bem, vão ciclar bem, tá? E aqui também você vai começar o quê? Identificar as fêmeas que não prestam, que você tem que descartar. Nesse manejo, passou-se uma temporada, ela não emprenhou, você tenta de novo, não emprenhou, 2, 3 vezes identificou, ficou vazia, mais de 2, 3 vezes, descarte, ela já vai para outro canto. Porque animal que não está emprenhando, não está dando aquele intervalo entre partes de um ano, né? Pensa, 2 meses e meio, 3 meses de período de serviço, tá? Que é desde o parto até a concepção, tem evolução uterina ali, falando excessivamente, né? Hoje está baixando até para 60 dias, dependendo do local, 65 dias, mas falando, vamos dar até 3 meses ali de período de serviço, no máximo, 9 meses e meio de gestação, é um ano, um bezerro por ano. Mas se essa vaca passou um ano sem emprenhar, 2 anos, você está marcando e vendo que ela não está, já deu. Já comeu 2 anos de pasto sem retribuir, então ela tem que viajar, tá? Isso também melhora o manejo na propriedade, você consegue controlar tudo, tá? Você consegue fazer tudo organizado, controla a saúde dos touros, controla as vacas, controla tudo do seu rebanho, seus bezerros, então você organiza tudo. Estação de monta é muito bom, tá? E se não tiver estação de monta, né? Se eu não for fazer lá a reprodução por via biotécnicas, o que eu posso fazer? Monta natural, tá? Então você pode fazer, lembrar de que, dependendo como é que você vai fazer, é para repasse depois ou para fazer a estação mesmo com touro? Então você tem que fazer a relação touro-vaca. Essa relação touro-vaca vai depender da idade do touro. O touro jovem, ele ainda está aprendendo, ele ainda é moção, ele ainda está pegando experiência. Você bota ali um touro jovem de 1 para 10 ou até 15 vacas. Não bota ele muito não, ele vai afoito, mas ele vai cansar muito rápido, não vai aguentar. E nem talvez tenha a viabilidade espermática também ainda tão boa, né? Tem que fazer também exame andrológico dos animais antes de entrar em estação de monta, tá? Agora, um touro adulto, se for para repasse, tá? Repasse até 1 para 40. Mas se for solto, livre de acasalamento, lá no extensivo, 1 para 25, ou até 1 para 20. Porque também você não vai esgotar seu touro. E aí você pensa, eu tenho 100 vacas, o que seria bom? Uns 4 touros. Perfeito. Hã? Então, mas ainda 3 tá bom, tá? O bom seria 4 para ficar sobrando. Mas e quando o cara tem 100 vacas e tem 2 touros? Tem um touro. Alguém vai ficar sem cobrir. Quer ver quando o cara compra legal no lugar e solta os touros assim de uma vez, você viu que o bicho chega a afinar. Eles não comem mais não, eles só trabalham. Né? Então, um mês ele tá assim, ó. Só um pescoço. É isso mesmo. Então tem que ter cuidado com os touros, gente. O que? Cuidado de quê? Fazer exame andrológico, né? Que é o exame da viabilidade espermática, como é que tá a saúde desses touros também. Tá? Touro pode passar doença também venérea pelos animais, pode passar doenças que até são zoonoses, tá? Pelo sêmen, tem que ter cuidado desses touros aqui. E outra coisa que tem que ter cuidado com o touro é o que, gente? Touro. Se eu tenho 4 touros, Guilherme, tem que lembrar, esses touros tem que ser padrão. Tudo igualzinho. Mesmo tamanho, mesmo peso, igual, porque se tem um maior que o outro, um mais velho que o outro, ele vai dominar, ele vai brigar, ele vai deixar de emprenhar as vacas, ele vai brigar com os outros.
preferência também, isso. Você não precisa nem depois levar os animais ter que fazer discórdia. Para um, ele desconta no outro depois. Você, por exemplo, tem 3, 4 touros, um você deixa com chifre. Ah, sim. Despadronizado. Isso. É natural. Cara. É. Ele bate nos outros, faz os outros vão ficar aguentados. Isso. E assim, é bom também você criar touros, você ter touros ou que sejam criados junto, desde o início, né? E de pequenos e tal, e também que eles já são acostumados. Ou se você for implantar, trazer touro de fora e tudo, tem que ver essas características, nunca trazer um touro maior. E também se for inferior, às vezes dá certo. Às vezes dá certo você tem um touro mais velho, bota um mais jovem ali, porque o touro mais velho não vai se incomodar muito com o jovem. E o jovem também não vai lá brigar com ele. Mas às vezes tem esse touro velho que ele se incomoda assim e vai bater no jovem, tá? Então mas aí você tem que avaliar isso. O melhor é o quê? Ser touros do mesmo tamanho, do mesmo peso, da mesma finalidade, do mesmo padrão. Para você também ter o padrão quando você for produzir os bezerros, ter toda a homogeneidade, né? Então o período de gestação e parição, você tem que lembrar, a vaca vai estar gestando 9 meses. Se fosse na pecuária de leite, eu ia trazer para o piquete de maternidade, né, para um pasto específico ali, para você cuidar dessas vacas que vão parir, 2 meses antes, tá? As novilhas. Se for vaca mais velha, eu posso passar com 45 dias antes ali, para ela acostumar. Agora essas vacas de corte, eu posso trazer com 15 dias para esse piquete aqui, tá? Eu trazendo com 15 dias, eu já vou ser um período bom que eu vou estar controlando melhor ali. É bom eu verificar isso porque às vezes vai precisar ter uma intervenção, esses vão ficar no lugar melhor, tá? Você tem que estar com esse cuidado desse piquete. Então o local tem que ser o quê? Limpo, boa cobertura vegetal, bem drenado, nada de lama, tá? Sombreado para elas ficarem tranquilas, perto do curral, porque às vezes você vai ter que manejar. E um animal desse manejar no meio do pasto é difícil. Traz para o curral e maneja ali, tá? E de fácil acesso também. Então de fácil acesso, a gente fala perto de casa, alguma coisa que rapidinho você chega ali e tá sempre vendo elas, tá? 15 dias antes do parto, até 15 dias depois do parto, para o bezerro que ficar firminho, ficar firme para poder andar sozinho, tranquilo e poder voltar para o meio dos animais, né? Ir para o meio dos animais. Manejo sempre tranquilo e cuidadoso, mesmo que seja, gente, independente do animal, não é porque o animal, é Nelore, é bravo e tudo que a gente, não, o animal responde, ele é reativo, ele responde ao que a gente dá. Se a gente trata ele com tranquilidade e cuidado, ele também é. Meu pai hoje só tem vaca Nelore e o gado é tranquilo. Todo dia o menino tá ali, ó, rodando eles ali e tudo. Bota no curral quase uma vez por semana. O gado tá entrando, saindo, tá mexendo de boa, ninguém se machuca nem nada. Você não ouve barulho, mas isso é manejo. Agora você pega o animal só 1 ou 2 vezes no ano, pra você ver. Vai dar pulo de 3 metros de altura, né? Vai bater em tudo, vai machucar. Não pois é, já. Memória negativa, vou lá para levar porrada, tiro porrada e bomba, né? E o parto, ele sempre preconizar um parto normal, tá? Que ele sempre deixa a vaca fazer, né? O mínimo de interferência humana possível, mas quando necessário. Se você viu que enroscou, vai lá. Tenta fazer uma manobra e no último caso não tem jeito de fazer manobra, cesariana. Aí chama a gente vai lá para operar. Beleza? O senhor faz, professor? Sim. Sim. Então manejo com as crias, o que a gente tem que ter? Depois que nasceu, eu posso também fazer uma parte de alimentação e nutrição, manejo, que é aqui é chamado de creep feeding. Já ouviram falar? Sim. Pronto, creep feeding é o que? Uma alimentação, uma suplementação aos bezerros durante o aleitamento, nessa fase ali que ele está sendo criado. Eu vou levar isso para um local, né? Tem um local específico que só os bezerros entram e comem uma alimentação específica para desenvolver mais esse bezerro. Lembra que ele tem que chegar na desmama com um peso que vai ser de 25% a 50% do seu peso ao abate depois. Nós temos também o creep grazing, que aí o creep feeding era uma suplementação alimentar, um concentrado. Creep grazing vem de uma pastagem de melhor qualidade específica para os bezerros, tá? Então o local que só os bezerros entram, aqui pode ser por um choque, uma linha, um negócio, as vacas não entram, mas o bezerro vai lá. E lembra que o que acontece, tanto o creep grazing como o creep feeding, ele vai estar sempre, é bom sempre ser perto das vacas, porque daí, lembra, o bezerro ele gosta de estar protegido, ele está com a mãe, está protegido.
ele vai sentir tranquilo para ir lá conhecer e voltar e comer. Agora, se for um local distante, ele não vai, e a vaca também vai ficar agoniada, tá? Isso a gente já até pensando em desmama, que a gente vai falar daqui a pouco, num tipo de desmama que dá para fazer assim. Nitrogênio líquido lá, aquela Putz. marca fria, ela também Deixa eu- não sei como funciona. Eu vou voltar só aqui para gravar aquele slide de novo, porque não pode voltar. Se voltar, ele corta aqui. Deixa eu voltar aqui. Então, gente, a identificação dos bezerros, ela pode ser feita, né, após a desmama, enquanto ele está mamando, não se faz, porque aí é a parte da já identificação com a mãe, tá? Então aqui, ó, faz o que? Identificação com o brinco, tá? É bem eficiente após a desmama e não tem problema nenhum. Vamos evitar diminuir a marcação a ferro e fogo, porque isso causa queimaduras que são graves para o animal, tá? Como o Guilherme estava perguntando. A marcação com nitrogênio líquido, eles fazem a marca fria. A marca fria também pode ser feita também. Mas fala assim, ela também traz dor, que ela é uma queimadura gelada, né? Então. É comparada mesmo com queimadura. Pois é, cara, é difícil dizer que não tem dor nem nada, mas. Eu trabalhei com ela, já vi pessoas trabalhando. Eu sempre mexi com a de ferro, né? Sim. Porque quando a gente está fazendo mexer com o nitrogênio de disseminação, a gente queima o dedo. Então. Pode queimar também, então. É uma coisa que a gente tem que ir evitando, tá? Então, desmama, tá? É um período crítico, tá? Porque é estresse para todos. Estresse para os bezerros e estresse para as vacas. Tá bom, gente? Então, o que a gente tem que lembrar? Vai fazer desmama quando está na idade e peso adequado. A gente falou em média 8 meses, tá? E um peso adequado ali que ele já chegou, ele cresceu ali o que você queria, ali em média 150 quilos, dependendo do bezerro 200 e tal, já pensando para essa fase de recria. Tá? Suplementar nessa fase, interessante, mas vai depender de quê? Se você tem a disponibilidade de suplementar, o período do ano, né? Período seco, vale muito a pena, porque a pastagem já vai estar baixa. O bezerro já não está mamando, ainda sentir fome, então vale muito a pena suplementar. Mas se for uma época que tem uma boa cobertura vegetal, às vezes não necessita, tá? Separar os bezerros em lotes homogêneos, tá? E de preferência eles criados juntos desde nascidos. Lembra que se você tá com seus amiguinhos, tudo é muito mais fácil você ficar tranquilo se a gente mudar todo mundo junto para ali. Agora, se eu encontrar com outra turma e tudo, eu já estou agoniado sem minha mãe, com outra turma, vou me sentir mais só. Então, bezerros criados juntos também, tá? E quais são os tipos de desmama que esse caminhão aqui significa o quê? É a desmama forçada, né? É a separação forçada, que ela é bem drástica aqui, que é a venda dos bezerros ou você apartar para um local muito, muito longe que não vai ter contato mais nenhum com a vaca, tá certo? Então isso aqui é o mais dolorido, né? Para o animal, mais estressante. É uma das formas que ainda é muito feita no Brasil. A tabuleta ou desmamador é uma das formas também, só que para o bezerro é um estresse danado. Você imagina a dor que ele sente aqui. E ele também ele fica agoniado querendo mamar e não consegue, e a vaca também fica sofrendo porque dói, né? Tem uns que tem uns espinhos aqui e machuca a vaca, então ela vai dar coice nele, os dois vão ficar agoniados durante bastante tempo. E aí o que é melhor que a gente está vendo até hoje é, quando possível, você ter instalação para isso, é a desmama lado a lado, né? Você separa os bezerros para um lado, as vacas para o outro, tá? E nisso aqui você tá sempre um olhando para o outro aqui, mas não vai ter contato. Tem que ser uma cerca muito boa, tem que ter uma divisão ali que ele não vá furar nem nada, nem também mamar pela cerca, né? Às vezes com mais fio, mas só dele estar olhando e sabendo que a mãe está perto ali, ele vai ficar um pouco mais tranquilo. Ele vai acostumar a viver mais só aqui. E a mãe também vai ficar mais tranquila, tá certo? Então, gente, a recria já é o período que compreende desde a desmama, tá? A reprodução, no caso das fêmeas, ou quando você vai criar tourinho, ou terminação, nos casos dos machos e da fêmea também, que hoje a gente também abate fêmea, né? Que aí vai para o confinamento, né? Então a recria é um período de ganho eficiente, lembra? É aquele período que é os adolescentes, é aquela fase que o quê? Tem muita explosão hormonal, crescimento de massa muscular, desenvolvimento, mas cresce muito em altura, tá? Aqueles animais pernudos,
e tem pouca gordura, mas ele cresce bastante, então tem que aproveitar esse tempo, né? É baixo custo, mas depende de que baixo custo. Se você tem os insumos, as instalações, tudo direitinho, tá certo? Se você vai suplementar ou não, mas é uma fase que até não é tão onerosa como algumas outras fases, como é a terminação, né? As fêmeas, que são as novilhas, elas têm um maior desenvolvimento nessa fase e elas vão para a reprodução, lembra? Aquela fase que ela cresce exponencial já próxima, ficar perto de ciclar. E os machos, que são os garrotes, eles também têm um bom desenvolvimento, maior crescimento, porém baixo acúmulo de gordura. Cresce muito em músculo, né? Testosterona alta, tá ali, fica aqueles animais pernudos, mas ele precisa, quando a gente pensa em carne de qualidade que o mercado quer, uma carne marmorizada, tá? Então, quanto tempo demora, será que essa fase de recria? Vocês acham? Isso, então, é uma média que a gente pode colocar, 18 a 24, mas quanto mais rápido possível, né, melhor. Tá? E o que vai influenciar esse tempo aqui? Lembra? Quando ele chegou, bezerro, o peso na desmama dele, a genética desse animal, quanto ele vai desenvolver, a nutrição, o que você vai dar, se você vai suplementar ou não, o sistema de criação, se é extensivo vai demorar mais, se é semi-intensivo, demora um pouco menos. Se já é intensivo essa recria também, demora bem menos. Ele vai chegar aqui, ó, de 150 a 200 quilos para ir até 330, 380 quilos. Em média, ele vai sair lá 14 arroba ali, tá? Para depois ele ir para o confinamento e ganhar mais umas 4 a 6 arrobas. Beleza? Então, em média, no Brasil, extensivamente, 2 anos, tá? Mas aí a gente tenta diminuir ao máximo esse período aqui de recria. Então, é um crescimento alométrico, tá, gente? O crescimento alométrico cresce muito rápido, grande desenvolvimento. Não é isométrico. Cresce o quê? Músculos grandes e músculos que estão fora. O ganho de peso não é proporcional, porque aí vai crescer, ó. O peso muscular varia com esse grupo muscular. Grupos maiores, sem contato com o esqueleto, possuem maior crescimento, mais rápido. E grupos menores, têm um contato com o esqueleto, possuem um crescimento lento. Então, isso daqui, ó, você vai ver, ele vai ficar aqueles animais pernudos, grandão, tá? Mais um pouco magro, mas com músculo. E aí a próxima fase é o que? A terminação, que é a fase de acúmulo de gordura, acabamento, né? Que aí aqui é a terminação. A terminação é o que? A última fase de produção na bovinocultura de corte, e é na qual o animal atinge o peso adequado para o abate e depósito de gordura na carcaça, tá? Então ele terminou, ele fez o acabamento da carcaça ali, nesse tempo que ele vai mobilidade, né? E ele vai fazer o que? Vai ter um acúmulo de gordura porque ele tem uma alta concentração energética na sua dieta, né? Mais de 90% do gado do Brasil é terminado a pasto. Então a gente tem ainda um número muito pequeno de confinamento, de sistema intensivo, de forma geral. Menos de 10% é confinamento. Então, confinamento é só quem tem estrutura para fazer confinamento, porque é muito caro mesmo, tá? Em média pode variar de 3 a 4 anos, quando é a terminação a pasto, é aquilo que a gente falou, para chegar em peso de abate. Agora, no confinamento, ele pode ficar de 60 a 90 dias aqui. 2 a 3 meses, ele já aumenta 5, 6 arrobas, ou até mais, e você abate. Tá? Então, no confinamento, a gente vai sempre ver o predomínio de animais equinos, né? É o predomínio, principalmente no Brasil, porque nós somos clima tropical, muito quente, animais resistentes a esse calor, tá? Tá acabando, viu, meninas? Falta 3 slides. E aí, 70% deles são anelorados. Lembra que o anelorado por quê? Produtividade, rusticidade, precocidade. Mas a gente também tem um cruzamento industrial, anelorados. Então, ele é muitas das vezes cruzado com o quê? Com algum taurino, com Angus, com Hereford, com Cimental, Canchim. Alimentação com alta concentração energética, tá? Para quê? Para acumular gordura mesmo. Animal confinado, menor movimentação, menor gasto calórico e maior ganho de peso, né? Isso acumula gordura e essa terminação em menor tempo. Então, quanto mais ele come ali, essa dieta, mais ele fica nhonho. O ganho de peso vai depender de qual é essa dieta, de como é, da genética do animal, de tudo, do desafio sanitário também, tá? Que pode ocorrer no confinamento, mas ele pode aumentar nesse período aí de 60 a 90 dias de 4 a 6 arrobas, tá?
Então, vantagem do confinamento. O que a gente tem como vantagem? Liberação do pasto local para outros animais e atividades. Você já tirou aqueles animais do pasto, né? Pode fazer atividade agrícola, pode ser também. Aumenta o número de animais terminados, você consegue produzir mais animais mais rápido, terminar esses animais mais rápido. Aumenta o retorno do capital investido. Flexibilidade da comercialização, porque às vezes eu estou na época de seca, eu tenho um confinamento, tá todo mundo com gado magro, eu tenho gado gordo. Então, opa, e aí eu até valorizo o meu produto, ganho mais, tá? Viabilização de abate de animais mais jovens, animais precoces. Se eu confino eles mais cedo, eu tenho ali como vender um animal mais rápido, mais cedo. Bovinos melhor acabados, claro, pelo depósito de gordura, né? Preço de venda entre safra também, como a gente falou, isso aqui é ligado a essa questão de flexibilidade na comercialização, tá? Eu consigo ter um animal pronto para o abate em uma entre safra, numa época que ninguém tem. Eficiência logística, transporte, todo mundo vai vários caminhões num local só, pegar ali o rebanho, tudo, não precisa ir em várias propriedades diferentes, nem nada. Isso você pode acordar com frigoríficos e tudo e ganhar um preço melhor, porque ele também vai economizar, dependendo da distância, claro, né? E a concentração local de esterco, que você vai ter nesse confinamento, você pode fazer um manejo integrado com alguma outra cultura ali, e isso também traz o quê? Sustentabilidade, tá? E como desvantagens também, nem tudo são flores, né? Nem tudo são bom, nem tudo é bom, né? Mas em regiões com insumos muito caros, os grãos e a nossa região, os grãos ainda são caros. Mesmo a gente produzindo aqui, a gente não é autossuficiente, tem que comprar de fora e aí fica caro pra gente, né? Locais com arroba mais barata, gente, a gente tá bem nessa fase aqui, ó. Então, confinar agora também tá complicado, né? Regiões tropicais é um contraponto, porque você já tem pastagem boa, às vezes o animal já vai ganhar muito peso só na pastagem ou só no semi-intensivo, e se você bota no confinamento, você vai ter que dar uma ração mais concentrada, dependendo do volumoso ali no coxo, ali uma silagem, vai ficar mais caro, então você perde essas suas pastagens de qualidade, tá? Maior risco sanitário, gente, animal confinado, quanto mais confinado, o animal é mais micro-organismo junto, é estresse, é tudo, ele fica mais doente, acidose, pneumonia, problema de casco, tá? São doenças recorrentes em confinamento. Estresse dos animais, né? Então, mesmo que hoje os confinamentos a gente tem que ter o maior cuidado para que eles se mantenham bem e tudo, mas o confinamento, ele tira a liberdade do animal, né? Então ele estressa o animal, querendo ou não, você vê os animais mais estressados. Problemas ambientais também, com essa questão de dejetos, acúmulo de dejetos e tudo, dependendo do que, se você não tiver um cuidado ali, vai causar um problema ambiental ali, tá? Falta de mão de obra especializada em alguns locais, e aí, para trabalhar em confinamento, você tem que saber, porque aqui é milimetricamente tudo contado, a ração, o manejo, tudo é uma coisa que não para uma máquina 24 horas. Então, gente, aqui, em alguns locais tem gente que não sabe trabalhar com confinamento, né? E aí, se você não sabe, não tem gente que sabe cuidar de um coxo, fazer score de coxo, né, visualizar se os animais estão comendo ou não, vai estar jogando dinheiro fora. Quanto é um quilo de silagem? Quanto que é um quilo de uma ração ali? Se o cara não tem cuidado, é prejuízo, é milimétrico, então tem que ter muito cuidado nisso. Tá? Então, gente, isso é a nossa parte de bovinocultura de corte, tá? E aí a gente encerra essa parte de bovinocultura. Nas próximas aulas, que serão amanhã, né, nós vamos ver equidicultura e caprinovinocultura, beleza? Até a próxima aula.